Olá, Raquel Sol! Ah, Rafa Perlin. Sobrevivemos à semana 9. Você sabe quem é Mariana, né? Certo. Que fez foto com você. Ela fez o livro e ela falou: eu gostei muito, mas não dei conta. Semana 9 eu desisti. Eu falei: Nossa, jura, logo Mari? no Aí 9 ela, já estava quase lá no fim. então, só para fazer uma apresentação oficial, eu e a Raquel estamos aqui fazendo o Caminho do Artista da Julia Cameron. Estamos na semana 9, esperando o senso de compaixão. E a primeira coisa que ela fala é: essa é a semana que a gente vai encarar bloqueios internos. Talvez você fique tentada e sinta vontade de abandonar o caminho. E aí eu me lembrei da Mariana por conta disso. E daí vem a pergunta que a gente estava fazendo antes de botar para gravar. A gente tem mais compaixão com os outros ou com a gente? E eu disse: eu acho que eu tenho mais compaixão com os outros, certamente. E você? Eu acho que eu também. É mais Eu também fácil eu ter acho. compaixão pelos outros do que por mim mesma. É uma pessoa que julga muito o outro, é porque você está sofrendo muito se julgando. Faz todo sentido. Então, Julia Cameron vai dizer que nessa semana, a gente vai ganhar ferramentas para desmontar os nossos bloqueios, não é isso? E lidar com novos riscos. Exato. Isso é o senso de compaixão sendo recuperado. E o primeiro ponto é o medo. Antes da gente entrar no medo, o que você achou dessa semana? Você sentiu vontade de desistir? Não, não é uma vontade de desistir. Eu acho que o que acontece nessa semana é que você faz uma coisa muito atípica em relação às páginas matinais. E eu acho que isso, dependendo de como foram as suas páginas matinais e do que você tiver contato com isso, daí pode ser que nessa hora Você queira. você queira desistir. Mas semana 9, só falta 10, 11, 12. Aí você. Então, Por isso que é na 9, né? Eu acho até que ela foi inteligente. E a Raquel tá falando sobre. Porque a primeira tarefa, eu acho, é você ler as suas páginas matinais. Desde o começo, ver o que você está falando muito, tem alguém que está sendo citado muito, eu tem acho que lá algo, no tem final a uma. gente vai retomar isso e vai aprofundar um pouquinho nessa questão do que foi importante tirar disso ou não. E daí eu acho que depende muito do que cada um colocou para fora, e daí é o que você Sim. vai absorver lendo, né? Mas você não sentiu vontade de Não. desistir? Eu achei um capítulo bom, achei um capítulo interessante. Não senti vontade de desistir, não, nem um pouco, para ser bem sincera. Eu noto que eu tenho ficado mais dispersa, e é uma coisa que ela vai falar mais tarde, mas eu nem quero entrar muito nisso, que eu quero que a gente entre no medo, ela vai dizer que a gente tem que dar o nome certo para as coisas, e Para os nossos comportamentos. principalmente chamar o medo pelo nome certo, não ficar chamando medo de procrastinação, de preguiça, então, são coisas do terreno da pessoa criativa. Mas aí eu vou deixar você falar agora. Não, eu acho que isso que você falou é o mais importante. Eu acho que é reconhecer. E ela fala, e ela começa falando justamente isso, né? Para dar o nome certo. Então ela fala: os artistas que estão bloqueados, eles não são preguiçosos, eles estão bloqueados. Então é muito importante a gente saber isso. Aí ela também fala que a gente, quando você tá numa parte bloqueada da sua vida, a sua criatividade está bloqueada, o seu trabalho está bloqueado, você geralmente gasta muito tempo e muita energia. Só que isso não é visível. Então é por isso que as pessoas acham, né? Por isso que de fora pode parecer que você está com preguiça, que você não está fazendo o que você tinha para fazer. Só que as pessoas não enxergam o nível de energia que é gasto para você conseguir passar por esse período de bloqueio. E você pode acabar se confundindo também, aceitando o que os outros falam como verdade, mesmo não sendo. Falta compaixão. Exato. Que compaixão a gente pode usar várias palavras para isso, né? Como, por exemplo, entendimento. Compaixão é patos, né? Sentir, é o sentimento. Então é você sentir com o outro. Então, nesse sentido, eu acho que você tem razão. Ela bate muito nessa tecla. E ela, não sei nem se ela, não lembro mais se ela fala do perfeccionismo, que é o outro lado. Não é que eu sou uma pessoa bloqueada, que eu sou perfeccionista. Também não dá o nome certo para as coisas. E, Exatamente. e essa questão da batalha interna é muito forte isso.
A Fernanda Young, ela fala, tem um dia que eu passo o dia, eu falava, né? Eu passo o dia olhando para o teto, as pessoas acham que eu não estou fazendo nada, mas eu estou escrevendo um livro. Então até serve para não só essa batalha interna para começar a fazer as coisas, mas até esse ócio criativo. As pessoas, elas têm maneiras diferentes de lidar com esses bloqueios, e elas têm maneiras diferentes de lidar com a criatividade, de fazer o próprio trabalho. E é isso. Se a gente achar que a gente está olhando para o outro e entendendo o que ele está fazendo, sem ao menos conhecer profundamente isso, você vai estar fazendo um julgamento, e esse julgamento provavelmente vai estar errado, né? Então não é porque uma pessoa passa o dia olhando para o teto, não é porque uma pessoa, sei lá, passa o dia jogando videogame, que não necessariamente ela não está dando conta do trabalho que ela tem para fazer, ou isso, aquilo. As pessoas têm válvulas de escapes diferentes, né? Elas têm maneira de lidar. Tem gente que durante o dia não vai produzir, vai procrastinar, porque na verdade produz melhor à noite. Tem época que você precisa procrastinar, porque você está tentando entender o que você está fazendo, e dá um nome. E uma outra parte que ela fala, não chame a inabilidade de começar de preguiça, chame de medo, porque é isso também, a gente tem, a pessoa criativa, às vezes tem uma dificuldade muito grande no começo, de dar o primeiro passo, de botar o projeto no mundo, porque eu acho que é difícil mesmo. Geralmente os projetos, né, artísticos, ou que seja, qualquer projeto, não é 2 dias você vai ter feito o projeto, pronto. Ele vai ter uma vida para acontecer, e ele pode levar muito tempo, ou seja, vai ser um processo de buscar as ferramentas, de entender, até o dia que você conseguir fazer esse projeto acontecer. Isso não é uma inabilidade que você tem, né? Essa inabilidade de começar é um medo de dizer, e agora? O que eu faço? Eu arrisco tudo aqui? E eu acho que é um medo não só de dar errado, mas o medo de dar certo e o medo do processo. É o medo, né, de todas as etapas, né? Em resumo. Gostei muito quando ela vira e fala assim, parece que a gente precisa ser genial para justificar uma revolta contra essas etiquetas de procrastinador, preguiçoso. Não precisa ser genial, não. Isso tem a ver também, tem uma parte aqui que ela fala que muitos dos artistas que são bloqueados, eles tentaram se tornar artistas mesmo contra os desejos ou os julgamentos dos pais. E daí vamos pensar na família ou nas pessoas ao redor. E isso já começa a fazer o seu trabalho ser mais difícil, porque tem algumas famílias que apoiam. Conheço alguns artistas que têm apoio de família, geralmente famílias de artistas, às vezes apoiam. Mas de uma maneira geral, quando você fala que você vai fazer arte, ou quando você quer viver de craft, né, você quer fazer artesanato, arte, qualquer uma dessas coisas, as pessoas não conseguem enxergar isso como um processo criativo, porque você fazer pulseira de miçanga é um processo criativo, né? Porque a gente fala muito da arte, mas o artesanato tem muito disso também. E o artesanato, ele é muito desvalorizado também, até no meio dos artistas, de uma maneira geral. E eu acho que, se você não teve esse apoio, e não é um apoio dizendo assim, seus pais foram ruins. Não, às vezes, seus pais foram ótimos, te deram vários apoios, mas eles não entendem como você pode sobreviver num mundo capitalista que a gente vive sendo um artista. Não era a vontade que eles tinham. E daí, parece que desde sempre, eu tive que verbalizar muito, eu tive que brigar muito, simplesmente para tentar ser o que eu gostaria de ser. Tentar. Se você falasse, tô com uma vontade de ser contadora, não ia ser a mesma coisa. Exato. Você ia poder, comecei, fiz um trabalho, trabalhei durante 2 anos e agora não quero mais. Não ia ter problema nenhum. Mas é como um médico, a gente tá falando dessas coisas de bloqueado. Um médico que tá parado sem fazer nada, ninguém olha para ele e fala que ele tá sendo preguiçoso. Se o médico não tá operando, ninguém fala que ele tá sendo preguiçoso. Todo mundo tem um tempo que você precisa parar. Seja porque você está bloqueado, que não é a melhor coisa, mas quando você está bloqueado, às vezes você precisa se afastar um pouco, olhar com uma visão diferente, olhar para o seu projeto, para tentar sair desse bloqueio, porque às vezes esse bloqueio pode ser só um bloqueio artístico, às vezes esse bloqueio pode ser um bloqueio social, às vezes esse bloqueio pode ser um bloqueio porque colocaram dúvidas na sua cabeça que antes você simplesmente não tinha. Essa parte que ela fala da família, para mim, pegou bastante também, porque eu falo, é desde o começo. Desde que você quer começar, já vem com esse peso de eu já estou fazendo uma coisa contra o que me disseram, contra o que queriam que eu fizesse. E tem uma frase aqui que eu marquei, a necessidade de ser um grande artista torna ainda mais difícil ser um grande artista, ser um artista. Eu assisti outro documentário essa semana de uma fotógrafa do norte da Inglaterra, ela chama Tish Murtagh, e ela viveu numa área muito pobre. E ela começou a fotografar com 15 anos de idade, e ela tem um tipo de trabalho documental sobre o que a região de Newcastle estava passando, tipo, que é um trabalho único, ninguém tem um trabalho como ela, porque como ela fazia parte daquilo, ela tem fotos de crianças, de adultos, ela tem um trabalho fantástico.
long story short, né, tipo, longa história curta, ela vive fazendo esse trabalho, ela não consegue ganhar dinheiro porque ela não quer fazer coisa comercial, ela é uma fotógrafa documental e ela quer fazer um trabalho que faça diferença, ela não quer fazer um trabalho só para ganhar dinheiro. Ela viveu com muito pouco, ela morre com 57 anos sem ser reconhecida por nada, por absolutamente nada. E ela chegou durante a vida a expor uma vez na Photographers Gallery, que foi o único lugar que deu espaço para ela quando ela ainda era viva. E ela morreu porque ela tinha uma vida tão, tão difícil que ela comia uma semana, numa outra semana ela não comia. E daí ela morreu. E o que aconteceu? A filha dela se deu conta, a filha dela sempre soube que ela era uma fotógrafa fantástica, mas a filha dela foi atrás de uma série de coisas e descobriu uma história de vida da mãe que ela quis transformar isso num documentário. E daí depois de morta, e depois que teve toda essa pesquisa, isso, aquilo, hoje ela faz parte do acervo atemporal do Tate Britain. Então, se você vai no Tate Britain, você vê as fotos dela na parede. Ela não ganhou dinheiro praticamente nenhum com isso, ela sobrevivia, não era nem vivia, ela sobrevivia. Então, como que você pode olhar para o trabalho dessa pessoa? Ela é extremamente política, ela é extremamente centrada nas dificuldades que o país estava passando na época, mas assim, como que você pode dizer que essa pessoa não fez um excelente trabalho, né? Mas ela não foi reconhecida por isso, ela não ganhou dinheiro por isso, né? Então, ou pior, que desperdício, né? Podia fazer o concurso pro Banco do Brasil. Exato, que desperdício seria se ela tivesse se dedicado à fotografia comercial só para ganhar dinheiro. É claro que depois que eu assisto o documentário, eu fico super triste em pensar que, né, morreu super jovem, teve uma vida super difícil, mas era uma pessoa criativa, mas ela foi fiel àquilo que ela queria fazer. E ela tem muitas coisas escritas também, ela tem muitas cartas que ela manda para o mentor dela, isso, aquilo. Então você sabe muito do que ela pensava, porque também tem a parte escrita. Então é isso, né? A gente tem que entender que não é fazer o grande trabalho, não é transformar o trabalho numa grande coisa, mas é sim fazer o trabalho. Ela segue aqui falando que, primeiro de tudo, a gente tem que dar permissão para a gente mesmo para começar pequeno, passo por passo. Porque é isso também, a gente não tem essa permissão. Às vezes a gente não se dá essa permissão, porque a gente sente que os outros também não dão essa permissão. Parece que para você fazer alguma coisa tem que ser um passo muito grande. Mas posso falar uma coisa, que você contou essa história super triste, na minha perspectiva. É triste, não, eu saí chorando do documentário. Eu choro em documentários. Eu choro com tudo. Aí você fala, ué, mas ela viveu o processo. É o que eu tô pensando aqui. Eu acho que eu acho que é uma história, para mim é uma história admirável. É uma pessoa que conseguiu, mesmo com todo o ruído do mundo em volta dela, parece que ela manter fiel ao processo dela. Mas essa história no final me dá a sensação, tipo, olha, se você cultivar a sua criatividade, é isso que vai acontecer. Você vai morrer nova de fome. Não, eu acho que o meu entendimento saindo disso, eu acho que não tem nada a ver com o processo dela. Eu acho que tem a ver com a questão política do momento. A questão política era muito ruim. A classe trabalhadora, a classe operária, as crianças sofriam muito naquela época, as crianças fumavam muito cedo. Eu não vou entrar aqui em questões, mas você sabe a mulher que foi primeira-ministra há um tempo atrás aqui, não da nossa vida, mas... A gente não quer nem falar, né? Mas aquela mulher que veio e ela destruiu... Na nossa vida, eu já estava viva. Mas a gente era pequena, né? Ela destruiu uma classe, né? Ela destruiu isso. Então eu acho que no caso dela, não tem a ver com a arte. A arte dela poderia, mas não tinha incentivo à arte, porque não tinha comida para as pessoas. Então, na verdade, eu acho que o problema naquela época não foi um problema do processo artístico dela, né? Eu não olho para aquilo e penso, putz, se ela tivesse trabalhado, ela não tinha trabalho, porque, por exemplo, os irmãos dela não tiveram trabalho. Não tinha trabalho. Então, se ela não tivesse vivido da fotografia, eu acredito que ela teria morrido muito antes, porque ela não ia ter trabalho, não tinha trabalho para varrer a rua, de tão quebrado que o país estava naquela época, né? Então, isso que você falou é muito importante, né? Eu acho que o que você falou faz toda a diferença, e que bom que você trouxe isso, porque no caso dela, eu olho para ela como uma pessoa que viveu o processo e viveu da arte dela. Por questões, eu acredito que são questões de fora, né? Que são questões sociais, questões políticas, ela não conseguiu ter uma vida bem-sucedida. Mas eu acredito que ela teve uma vida melhor sucedida do que pessoas da própria família dela. E vários fotógrafos e artistas que aparecem no vídeo são pessoas que também têm a vida muito simples, porque saíram do nada. Ela conseguiu estudar
porque ela teve uma sorte muito grande, porque os irmãos não conseguiram estudar, porque não tinha também como estudar. Então, é isso. Eu não acho que se você se dedicar ao seu processo, você não vai conquistar alguma coisa. O que eu acho é quanto mais a gente puder apoiar, eu acho que a gente tem o poder de mudar essas coisas quando a gente dá visibilidade para quem está trabalhando no seu processo. Quando você tem a oportunidade de conhecer o trabalho de alguém e divulgar o trabalho dessa pessoa, escolher o que você vai comprar, você comprar de alguém que tem esse processo. Eu acho que tudo isso vai entrando, né? Se a gente sai da questão só criativa e só artística, a gente vai entrando numa questão social, numa questão política de mundo, né? E as coisas ficam muito complicadas, daí foge ao nosso alcance. A gente está preocupado com um espectro privado, mas a verdade é que se mudanças políticos sociais fossem feitas, talvez a vida de muitos artistas bloqueados, né, pudesse ser melhor. E aí a gente entra no mesmo embate das coisas climáticas. Então não vou fazer nada porque a culpa é das grandes empresas. Olha, Londres tem muito artista de rua, todos os tipos. Tem. Eu não sei como eles vivem, de uma maneira geral. Assim, eu não conheço aprofundadamente para saber como eles vivem, que tipo de apoio que eles podem. Mas eu sinto, por exemplo, que quando a gente vai para o Brasil ou quando a gente vai para países mais pobres, numa questão econômica mundial, não, porque eu não acho, né, que alguns países às vezes são chamados de pobre, mas eles não são pobres porque eles têm outros tipos de riqueza. Essa conotação às vezes me incomoda, mas vamos seguindo isso que é mundial. A gente tem muita arte de rua no Brasil, né? Muita arte de rua. Em outros países que eu já fui, tem muito. Então, dizer que se essas pessoas tivessem um mínimo de incentivo, você imagina como a fomentação de arte em certos países seria ainda mais brilhante do que já é? Porque se as pessoas passam dificuldade e ainda assim continuam produzindo, Sim. imagine se essas pessoas não passassem as dificuldades básicas. Eu acho, quando tem discussões políticas sobre arte e cultura e as pessoas dizem, você precisa de outras coisas, não se faz Copa do Mundo com um hospital. Né? Tipo, essa frase que tem no Brasil teve essa frase. Eu acho que o básico é o importante, a gente precisa do básico, a gente precisa de saúde, a gente precisa de alimentação e a gente precisa de saneamento básico. Isso a gente precisa. Mas a partir disso, eu acho que a cultura é muito importante. Eu acho, claro, pela minha visão, pelo meu óculos, que a cultura é até mais importante do que outras coisas que a gente investe mais. Sim. Mas se a gente pudesse investir em tudo, e é isso, e a cultura não é investida, mas geralmente salva muita gente, salva muita vida. E não é só salvar no sentido de dar uma possibilidade de vida, é dar um ofício, né? Sim. Quantas pessoas trabalham? Se a gente parar para pensar no Brasil, no carnaval, quantos artistas não estão ali trabalhando para fazer aquilo acontecer? E todo mundo para ver aquilo, mas o resto do ano ninguém para dar apoio para aquilo. Falta ver como um valor, né? Por que economistas se vendem tão bem e historiadores não se vendem tão bem? Porque de ciência e precisão, os dois têm o mesmo. Mas a empresa não vai contratar um historiador, vai contratar um economista. Então, falta esse saber se vender. Isso é uma sociedade que valoriza o conhecimento econômico, que é uma coisa tão arbitrária quanto um conhecimento histórico. Agora, eu acho que tem um misto de colocar as soluções todas no dinheiro, como se você ter dinheiro fosse salvar todas as suas questões, e a gente não precisa muito para saber que não vai, mas a gente continua perseguindo a cenourinha do dinheiro. E o outro lado eu esqueci, porque eu sou criativa. Ou seja, ela termina o capítulo do medo com não é essa frase que ela usa, mas um pouquinho antes do final ela fala, não vamos chamar procrastinação de preguiça, vamos chamar de medo, porque às vezes a procrastinação... E aí você consegue lidar, né? Exato, você dá um nome certo. E daí você vai descobrir o medo do quê? As páginas matinais podem te responder medo do quê? Talvez. Eu achei interessante essa coisa de usar as páginas matinais também para ser um farol naquilo que precisa ser iluminado. Eu sinto que você fala muito disso, a gente conversando, o Léo tá fazendo as morning pages e ele, assim como você, estava fazendo elas num caderno muito maior e tava ficando pesado, né, para fazer. E eu falei para ele, se você tá fazendo um caderno maior, não faça 3 páginas, faça 2, faça 1,5, 2,5, né? Adeque aquilo que também seja, porque se ela fala de um caderno menor, é porque ela também sabe que pedir muito de você naquele momento pode ser que não seja a resposta. Então não tente seguir o número 3 se você tá numa página 4. Se você tá numa página 4, daí você só vai fazer 1,5.
Depois Se que você permita. tenta, você consegue se permitir fazer aquilo que funciona melhor. Adoraria ser do clube das 5 da manhã, das 5:30. Não funciona pra mim, já Também. tentei. Então não vai funcionar. Pra que eu vou ficar me massacrando tentando ser isso? Aí você vai chegar lá, sabe, depois de 10 anos, falar, eu passei 10 anos da minha vida me martirizando, porque eu tinha que acordar 5 horas da manhã. Quanta energia não visível você gastou nisso, ao invés de poder estar gastando pra fazer alguma coisa? A gente tá muito inserida no medo. Vamos tentar agora sair desse medo e vamos pro entusiasmo. Isso. Entusiasmo é uma coisa maravilhosa. Eu adoro. Acho um conceito, essa força baixa em você, te impulsiona a fazer coisas, né? Adoro esse sentimento. Os gregos falam muito disso. Era uma coisa interessante. O teatro, o artista é um entusiasmado. Ele não é ele, o ator, né? Eu gosto muito dessa sensação de quando eu tenho entusiasmo por alguma coisa, né? Quando uma coisa me excita, me dá aquele entusiasmo, você fala, eu gosto muito dessa sensação. E eu percebo que é quando eu tô mais aberta e mais livre que ela acontece. Quanto mais fechada e mais preocupada com coisas que eu não deveria estar, isso não acontece. Então é isso, eu gostaria de me manter num lugar emocionalmente para que eu pudesse curtir esse entusiasmo, porque me faz falta quando eu não consigo. E ele não é linear. É. Toda vez que você tenta controlar, então às vezes até a tristeza que você tem quando você tá feliz é porque você sabe que é uma fagulha. E eu acho que o que ela tá fazendo nesse tópico do entusiasmo é basicamente dar essa permissão para quem lê, tipo, você operar não pela disciplina, mas pelo entusiasmo, tá tudo certo. Não se sinta mal por ser uma pessoa que opera na lógica do entusiasmo. Muito, muito importante dessa parte do entusiasmo. É. Ela fala que se a gente fica tentada com essa disciplina de construir uma autoimagem militar, a gente não funciona. O artista, tipo, não é que não tenha disciplina nenhuma, mas a pulsão é outra. Não, e ela fala que a disciplina por si própria, né? A disciplina por ter disciplina num processo criativo vira o ponto. E não o que precisa ser. Não é a disciplina que você precisa trabalhar, é o seu processo criativo. A disciplina, para alguns, vai ser mais importante do que para outros, né? Porque a gente se fala muito da disciplina e da organização para quem trabalha com processo criativo e arte. Só que a mesma coisa que a gente falar de neurotípico, neurodivergente, funcionam de maneiras diferentes. Não Eu nunca adianta li pedir sobre. divergente, por exemplo, porque vamos falar de uma coisa mais simples que hoje é mais simples comparado a outras coisas, talvez, não mais simples, mas uma coisa que hoje todo mundo fala, TDA. Não dá para pedir para uma pessoa com TDA funcionar igual a uma pessoa sem TDA. Não dá para pedir para uma pessoa sem TDA funcionar como uma pessoa com TDA. A disciplina para um pode ser mais importante do que para outro. Às vezes o processo criativo para um, a liberdade do processo criativo para um é mais importante do que para outro. Então não adianta a gente pegar a disciplina como um ponto muito importante e falar, você precisa ter disciplina. Chegar para o artista que está com bloqueio, chegar para o artista que está com medo, isso, aquilo, e dizer, tenha disciplina que as coisas vão dar certo. A disciplina não necessariamente vai trazer o resultado que ele precisa. E é isso que você falou, às vezes se você entende que você reage melhor ao entusiasmo, talvez é aí que você tenha que, a sua disciplina tenha que estar aí, em você reagir, se deixar reagir por isso. E eu achei isso muito importante, porque eu sempre fui muito cobrada e me cobrei muito sobre essa questão de disciplina. Porque também a gente acha que disciplina, rotina, organização tem que ser igual para todo mundo. Talvez a disciplina para alguém que trabalha com processos criativos seja totalmente diferente do que alguém que trabalhe num trabalho administrativo. E não quer dizer que não é disciplina, porque o que a gente entende como disciplina? Você tem que fazer aquilo daquela maneira. O que você entende como rotina? Que todo dia você tem que acordar cedo e fazer suas coisas. O que você entende por organização? Que ela fala sobre isso aqui também, nessa parte da organização.
que você tem que ter as coisas todas no seu lugar. Mas daí o que você para pensar que funciona para artista? O ateliê do artista, ele geralmente é uma bagunça para a pessoa que não acha aquilo organizado, mas aquilo não é uma bagunça para ele. Aquilo ele está colocando visível, talvez, ou ele está instigando e trabalhando o visual dele para dar inspiração. Ele está inspirando o visual, então tá cheio de informações, porque aquilo é que inspira ele. O que pode ser rotina para alguém, para um artista? Rotina para aquele artista pode ser dormir todo dia até meio-dia, trabalhar das 2 às 6 da tarde, fazendo a arte, pintando, e depois das 6 da tarde tudo é ler. Eu acho que certas palavras ficaram tão enraizadas que a gente acha que disciplina é tudo igual, né? Que rotina, organização é tudo igual. E eu acho que esse livro ele exemplifica uma série de coisas mostrando que não necessariamente vai ser igual para todo mundo e não necessariamente vai ser o ponto mais importante para você. Sim, sim. Eu estava vendo aqui, ela fala do entusiasmo vem do grego, né? Que você está cheio de Deus. E é um trabalho que está calcado na brincadeira. Eu achei isso fantástico. Ela fala da criança artista, né? A gente tem que cuidar da nossa criança interior, brincar. E o Oswald de Andrade, ele fala, a alegria é a prova dos 9. E eu gosto de falar que o riso é a prova dos 9, eu dou uma alterada. Mas ela vai falar justamente isso, né? No coração da brincadeira, quando você está se permitindo funcionar fora da linha, tá a alegria. A alegria é a prova dos 9. É o que a gente tá falando, né? Juntando tudo. Se você falar, ela fala assim, o que outras pessoas veem como disciplina, na verdade, é uma brincadeira que você faz com o seu artista, né? Então é isso, que para outras pessoas chamariam de disciplina, para você tem um outro nome, para você é uma outra coisa. É você funciona de uma outra maneira. É você alimentar esse lugar, essa pessoa. Aí, mais para frente, ela fala aquilo que eu estava falando antes, que foi daqui, né, que eu tirei isso, que muitos artistas percebem que o espaço de trabalho deles, você lida melhor com esse espaço se eles são espaços para brincar. E daí, semana passada, numa aula que eu estava tendo, a Aline Bey, ela falou que, às vezes, é importante mudar os nomes. E eu acho que combina com o que a Júlia estava falando, dar o nome certo para certas coisas. Escritório, às vezes, não é um nome legal para o lugar que você vai fazer o seu processo criativo. Eu, em casa, falo escritório e parei para pensar. Ateliê é um nome muito mais bonito. Qualquer outro nome que você possa dar, porque para mim não faz sentido um escritório, porque a minha vida inteira eu quis fugir de um escritório. Então, por que dentro da minha casa eu falo o office ou o escritório? Então, não é isso, é o ateliê. Eu não tenho ainda um espaço como ateliê e eu tenho começado a me questionar muito isso. E é uma coisa que eu gostaria muito. Morando numa casa alugada é muito complicado, porque você não pode fazer certas coisas. Mas eu sinto que se a crise financeira do país melhorar e eu estiver numa situação melhor, eu até gostaria de ter um espaço fora de casa, que seria um ateliê, para ir lá e um espaço que seja para isso, onde vão ter outras pessoas que vão estar lá fazendo a mesma coisa, sabe? Eu acho que a última coisa legal dessa parte do entusiasmo, que é uma frase que eu marquei aqui, é que a gente precisa lembrar que a arte é um processo, e o processo é para ser divertido. Sim. Então, a gente, quando trabalha com criatividade ou trabalha com arte, às vezes a gente transforma esse processo numa coisa pesada. A gente transforma esse processo no preciso saber para que eu vou fazer, quanto que eu vou ganhar, isso e aquilo, e a gente perde essa diversão que é uma parte, eu acho, muito frutífera e muito gostosa de se lidar, que é a diversão do processo. E aí ela vai falar sobre o U-turn. Não, como é que é U-turn? É um retorno, é literalmente voltar. Retornos criativos. E ela vai dizer que esse vício da gente precisar ser compreendido nas primeiras vitórias, que ela diz que é mais ou menos o que a gente está passando agora, nessa nona semana, inclusive, faz com que a gente tente fazer um retorno, às vezes quase fazer um harakiri,
né, ela usa a palavra araquiri criativo. E aí ela vai dizer que, na realidade, não, que um artista feliz é um artista produtivo, mas que isso assusta muito, tanto as pessoas quanto ao próprio artista. Isso foi uma frase pra mim que me pegou um pouco. Não necessariamente do lado positivo, porque ela coloca assim, um artista produtivo é geralmente, quite often não é geralmente, né? O que ela quer dizer assim majoritariamente uma pessoa feliz. E daí eu coloquei um ponto de interrogação e falei, será? Pra mim aí pegou um pouco, fica meio complicado, porque a gente conhece histórias de vários artistas que não são pessoas felizes, que são pessoas com sérios problemas na própria vida e que conseguem fazer arte, às vezes, pelo sentimento de não pertencer, de ser infeliz, né? Tem vários artistas que a gente conhece que não escreveram ou não pintaram ou não fizeram sua arte sendo pessoas felizes. Você usar os seus traumas para produzir arte não significa que você é infeliz. Mas eu entendo exatamente o que você está falando, então não... Mas, tipo, eu peguei alguns artistas que a gente conhece, não tem uma parte da história deles que estavam dizendo que eles eram muito felizes. Vou pegar o Van Gogh de novo. Ninguém fala que o Van Gogh foi feliz. Não, a gente sabe, né, que ele era super atormentado, inclusive. Exato, mas essa é a imagem do artista. Eu não acho que o artista tem que ser atormentado para produzir arte, mas eu também não acredito que o artista tem que ser feliz para produzir arte. Eu acho que o artista tem que usar... Eu acho que ela está dizendo que é uma consequência. Ela está dizendo que é uma consequência. Quando você está sendo produtivo, você está feliz. Mas eu continuo pensando, será? É porque eu pensei, tem algumas pessoas que eu posso pensar e eu acredito que isso funciona, mas tem outras que eu penso e falo, não funciona. Tipo, tem alguns artistas que não funcionam. Eu penso a Clarice Lispector, eu acho que esse conceito de felicidade não é uma questão necessariamente para todos os artistas. Ela falava, eu estou viva quando eu estou escrevendo, e aí eu paro de escrever e eu paro de existir até eu existir de novo. Eu acho que para mim foi uma colocação um pouco simplista demais, assim, sabe? Exato, porque eu acho assim, como esse livro ele tem um quê de autoajuda, eu acho que essa é a parte da autoajuda, do tipo, se a gente produzir, a gente vai ser feliz. Mas eu acho que ela também tem essa coisa de falar não para grandes almas iluminadas artísticas que tenham um compromisso integral. Ela está falando para pessoas que têm um aspecto criativo, para elas. Eu adoro o meu trabalho e é uma das coisas que mais me faz feliz, mas não necessariamente quando eu estou produzindo eu estou feliz. E então, assim, eu acho que pegou meio no pessoal falando, não é assim, eu sou uma artista produtiva, às vezes. E eu não necessariamente estou feliz daquela hora, então acho que foi uma coisa mais pessoal. Mas eu entendo, por isso que eu coloquei um ponto de interrogação, eu falei, será? Né? Porque para mim mexeu, assim, essa frase bateu de uma maneira e falou, ela ficou aqui em algum lugar, eu ainda não tô sabendo como digerir ela, sabe assim? Mas você não... eu concordo com você, a gente não tá sempre feliz. Às vezes que você tá produzindo alguma coisa e que você não tá bem, você não sente que é tipo como se estivesse te salvando de alguma maneira? Sim, mas isso não me caracteriza como uma pessoa feliz. Não, eu acho que a felicidade me caracteriza como uma pessoa que tá sobrevivendo. Ou que tá vivendo a tristeza, porque às vezes durante o seu processo criativo, você tá vivendo a tristeza, você tá sendo uma pessoa triste, você tá colocando aquilo pra fora. Eu, sinceramente, eu gosto da palavra joy. Eu também gosto. Não gosto da palavra happiness. Não acho que deveria ser uma coisa que a gente deveria perseguir, entendeu? Eu concordo com você, porque eu sinto que grande parte do problema que eu estou passando nos últimos anos é ficar me questionando por que eu não sou feliz. É um saco isso, é uma bobagem. Só que eu tenho vários momentos de alegria. Eu tenho vários momentos de alegria, de joy. Eu tenho vários momentos na minha vida que eu sinto joy, né? Porque eu acho que a tradução seria felicidade e alegria, que são duas coisas diferentes. Eu, geralmente, quando desejo feliz aniversário para as pessoas, eu gosto muito mais de desejar muitas alegrias do que muitas felicidades, porque eu acho que alegrias são coisas que vêm na nossa vida. Eu acho que a alegria é que nem entusiasmo, você sente, vem, é uma coisa que te preenche. A felicidade eu sinto que é um estado, pra mim, né, isso eu tô dizendo, eu sinto que é um estado que você quer estar. E daí eu fico me sentindo mal porque eu não sou uma pessoa feliz. Mas eu não preciso ser uma pessoa feliz, eu posso ser uma pessoa crítica, eu posso ser uma pessoa... outras coisas. Tímida, eu posso ser outras coisas e feliz não ser uma dessas... Mas isso não quer dizer que eu não tenha momentos de alegria na minha vida. Júlia, me desculpa, eu sei que não foi pessoal, mas bateu forte essa frase aqui.
É. Uma frase tão simples, tão inofensiva. Mas eu realmente acho que é importante você se sentir produtivo, ser produtivo para qualquer pessoa, não precisa nem ser Concordo, concordo. artista. Isso Eu eu acho que concordo. faz a gente estar vivo. Eu acho que você fica deprimido não quando você não está feliz, eu acho que é quando você Não se sente é vivo, né. é, então nesse sentido eu acho importante. E eu Porque acho viver também é uma ação, né, assim, é muito bobo você pegar e dizer que viver é um verbo, né, mas, eu acho que é isso, tem certas palavras que demandam ação. Você não pode viver se você não estiver agindo. Você não pode viver se você não estiver fazendo alguma coisa. sim, Senão lembra muito mais uma sobrevida, né, você está sobrevivendo e não vivendo, e eu sinto isso que você fala. A frase da Clarice Lispector para mim é muito clara nesse sentido de, às vezes, durante a nossa vida você se sente vivo por certos momentos, fazendo certas coisas, e tem outras partes da vida que você sente que você só tá ali sobrevivendo, né, você tá numa inércia, é. esperando pra viver de novo. E eu acho que o Chagall fala uma coisa assim, que nem você, que ele não suporta criar, pintar. Eu adoro, ele é o meu preferido. Mas ele fala que ele não, Gosto. ele não gosta do processo, é horrível, mas ele não consegue viver sem. Tipo, é o que dá sentido na vida dele. E eu entendi tão bem isso, esse sentimento. Porque você é tanta coisa que você tem que. É tipo um parto, é tipo parir. Talvez um monte de mãe aí fique revoltada comigo, mas eu acho que tem esse aspecto. Não é simples, não é uma coisa que você faz de 9 às 5. Ah, não, agora deu 4 horas eu desligo meu computador. O episódio de hoje está muito terapia. Eu estou sentindo que a gente não está pragmática, Eu mas sinto que a Rafa e a Raquel de segunda são diferentes da Rafa e da Raquel de sexta. exatamente. E é engraçado que aí ela vai virar e falar de novo dessa coisa da gente precisar da compaixão alheia para produzir, do povo batendo palma, e como isso atrapalha. E aí ela fala que agora a estrada parece assustadora. Então, agora, nesse momento do caminho do artista, vocês definitivamente, na nona semana, né? Demorou um pouquinho. Vocês definitivamente estão na estrada. Então aí a estrada tem os desvios, tem os buracos, e então As lombadas. e aí o que seriam essas lombadas? São as distrações começam a aparecer. Eu sinto que essa semana foi uma semana de lidar com essas distrações. Não, tá claro, É pela o, conversa já aqui a gente percebeu que tá claro. As distrações estão ganhando. e a última coisa que ela fala é pedir ajuda. Quando você admite que você precisa de ajuda, fica mais fácil para pedir, né, e fica mais fácil também para ajuda chegar. Eu E achei muito aceitar, né? eu achei muito interessante quando ela fala lá no final que quando você tá, né, num desses impasses, sem saber o que fazer, às vezes a pergunta que você tem que fazer é: "Para quem que eu posso pedir ajuda em relação a isso?". Sim. E daí sair pedindo ajuda. E isso para mim também foi uma coisa que cutucou ali, porque eu não sou boa nisso. Eu sou boa em ajudar, mas eu não sou boa em pedir ajuda. Eu sou As duas coisas, porque eu acho que eu sou boa de pedir ajuda, mas eu também não sou boa de pensar, tipo, o que que eu posso fazer primeiro? Antes de pedir ajuda, o que que eu dou conta aqui? E aí, quando eu não der conta, você pede ajuda. Mas que eu acho eu sinto que importante às vezes também esse lado. eu tenho medo, então eu acabo me protegendo demais de certas coisas e acabo não pedindo ajuda por causa disso, sabe. Talvez eu tenha que aprender mais nesses processos que eu tô fazendo de agora em diante a saber a pedir mais ajuda. Conversar. Eu acho que você tem trabalhado muito no sentido de conversar com as pessoas. Quando ela fala, converse com as pessoas. Vamos reconhecer, dá um afago na Raquel Sol um pouquinho. Mas eu sinto que às vezes ir em direção a buscar a ajuda que você precisa, sabe. "Ah, preciso entender melhor sobre esse processo, para quem que eu posso pedir ajuda?", sabe. Hum. Quem tá ouvindo quiser me oferecer ajuda, tô aqui, tá. Ajuda para Se você quê? tem uma ajuda exato, se você tem uma ajuda para oferecer, e daí ela começa um outro ponto Blessing through blocks. que é você passar pelos seus bloqueios, né, você Queimando points. exato, exatamente. E a Que horror. primeira frase que ela fala é que para você conseguir trabalhar de maneira livre num projeto,
o artista precisa, pelo menos, estar livre de ressentimentos, raiva, de resistência, de medo. Então, Eu botei aqui dinheiro também, né, mana? exato. É isso Como aí. diria Gostei disso. Virginia Woolf, eu botei, né? Eu acho que o primeiro de tudo é o econômico. Se for parar para falar na prática, eu não sei se a gente consegue estar realmente livre dessas coisas no mundo que a gente vive. Mas é o quanto mais livre você conseguir estar para aquele projeto funcionar. Então, as páginas matinais podem te ajudar a descobrir o que está te fazendo ficar ressentida, com raiva. Às vezes você está gastando dinheiro num lugar e pode trocar e gastar em outro e melhorar, né? É. E aí ela vai falar, é meio que um exercício, né? Que ela fala para listar os ressentimentos ligados ao. Você lembra dessa parte? Uhum. E depois listar os medos ligados com os ressentimentos. É praticamente Eu uma quero. sessão de terapia. Você Às fez? Você vezes, listou? então, eu comecei a pensar, comecei a listar, mas às vezes ela passa, porque isso não está nem na parte dos exercícios ainda, né? Ou seja, você já Não. tem que começar a trabalhar antes de chegar nos exercícios. Eu fiz. Primeiro que para projeto, qual projeto? Qual dos 20.000 projetos que eu tenho um ressentimento, tem um conjunto de ressentimentos para cada projeto. E às vezes a minha dificuldade com essas coisas quando ela fala, elas não são tão simples assim para eu colocar no papel, elas não saem de uma maneira tão simples. Eu preciso parar, pensar, olhar para dentro, eu preciso internalizar um pouco, parar para pensar. Por isso que faz terapia, né? Porque tem coisa na terapia que eu falei 3 anos atrás e que daí hoje eu chego para terapeuta e falo, então, lembra quando a gente falou sobre aquilo? Então, agora eu tô preparada para falar. É. Então, no começo eu ficava muito ansiosa com não conseguir responder objetivamente, diretamente. Eu fico pensando que se isso fosse um curso mesmo, onde eu fosse para um lugar e eu tivesse, eu talvez aí eu teria desistido, porque daí não funciona, porque eu me dou uma liberdade de anotar certas coisas e dizer, putz, isso eu não consegui desenvolver. Tem certas coisas que eu não estou preparada para falar agora. Eu preciso colocar uma anotação ali e falar, olha, isso é importante, eu preciso parar para pensar. Mas às vezes você está num outro momento, né? Às vezes você está dentro de um processo, você já está num processo, você já lidou com algumas dessas coisas, você não precisa trazer isso à tona agora, você pode trazer isso depois, no seu próximo projeto, De né? qualquer modo, é um exercício interessante, né? Super, com certeza. Eu acho que quando eu li essa parte desse lixo, os medos e os ressentimentos, eu falei, que chatice. Isso não vai dar resultado nenhum, gente. Mas, né, como a gente está aqui fazendo caminho, eu falei, peraí, qual é o projeto master? E aí, tipo, fui pensando, eu falei, gente, será que é isso? Se Uhum. permitir se duvidar um pouco, isso eu achei bom. E aí tem vários passos. O quarto que ela vira e fala: pergunte para você mesmo. O que acontece se eu fizer? O que acontece se eu não fizer? Isso é uma coisa que eu acho que eu vou levar para todos os meus projetos. Eu acho uma coisa interessante de pensar, assim, o que eu quero com esse. De verdade, sabe? Não. Não, e até isso ajuda a listar suas prioridades, porque às vezes você está dando tanto tempo para uma coisa, e daí você percebe que com essas perguntas e respostas, que aquela outra coisa que você não está dando tanta atenção é aquilo que você quer se dedicar, e não, Sim. eu acho que isso faz toda a diferença também. Eu sinto que eu tô essa semana, eu acho que essa última semana eu fiquei muito dispersa. Tipo, essa foi uma semana que eu fiz muita coisa, tive muito trabalho, fiz muita coisa, e ao mesmo tempo eu sinto que eu não fiz nada, que eu não consegui dar conta de nada. É muito engraçado, parece que essa semana durou um mês, Uhum. de tanto que aconteceu. E eu tive a mesma sensação que você, quando ela pergunta, eu falo, tá, mas sobre o que eu tô falando aqui? Eu tô falando sobre qual projeto? Tô falando sobre o quê? Porque não é tantos projetos assim, não são inúmeros projetos, mas são caminhos diferentes e projetos diferentes que eu falo, tá, sobre qual que eu vou pensar e vou falar? Porque eles até se conversam em alguns pontos. Mas eu também sinto que durante essas semanas, eu decidi que eu não ia focar em um projeto só, sabe? Eu não ia me dedicar a um projeto justamente para Uhum. entender eu estou desenvolvendo outras coisas, eu não estou desenvolvendo efetivamente o projeto. Eu ainda estou entendendo as ferramentas, eu ainda estou listando o que eu preciso. E eu sinto que todas as outras coisas estão em fase de pensamento, experimentação, entendimento, entender as coisas, para daí sim criar um roteiro, criar uma agenda para fazer acontecer, sabe?
Esse Sim. ano eu tive teve muito desvio, teve muito Muitos teve bumps. muita coisa para tirar, eu tive que tirar o meu foco do que eu queria fazer para lidar com as coisas, desde visita de família, problemas da vida e tal. Foi um ano onde eu não consegui, tanto que o ano que vem, uma coisa que eu já conversei aqui em casa e a gente se prometeu, o ano que vem eu vou focar na minha agenda, no que eu preciso fazer e as outras coisas vão funcionar ao redor disso. Eu não vou ficar mudando minha agenda por causa de terceiros. Nossa. E esse ano foi uma coisa que eu fiz muito. E não por mal, ninguém me obrigou a fazer isso, foi uma opção minha, tá? Eu não estou dizendo de uma maneira negativa, mas no final das contas eu percebi que o único mês que eu tive sem interferência de terceiros foi o mês de junho. Todos os meses de janeiro até agora teve interferências de terceiros. Eu acho que foi junho e outubro. Foram os 2 únicos meses que eu não tive interferência. Quando você fala interferência de terceiro, é o quê? Tem gente Visita? vindo visitar no tempo que funciona para eles, e daí tive que rearrumar minha agenda para acomodar trabalhos que não eram para ser feitos daquela maneira e que eu acabei privilegiando, né, ou dando atenção para aquilo que eu não deveria ter dado e deveria ter feito de uma outra maneira. Eu acho que é estar à mercê dos outros, de uma maneira geral. Inclusive sabe assim, vamos marcar para fazer tal coisa? E daí marcar numa data que não funciona para você, mas porque como funciona para todo mundo, você fala, tá bom, então é a data que vai funcionar. O tempo tem se tornado uma coisa cada vez mais escassa. E preciosa para você, né? Eu sinto que você Exato. tá mais protetora do seu tempo. Que bom. Chegamos nas atividades. E a primeira dela é: leia suas páginas retinais. E aí, Rafaela, o que você me diz sobre isso? Foi difícil? Você quer que eu... Não foi agradável. Eu senti a minha avó agora. Mas, assim, então a gente vai falar realmente, assim, sobre o que eu senti. Você pode falar por cima, se você fala o que você tiver vontade de falar. Eu senti que eu já tinha comentado aqui, né, as primeiras vezes que eu fiz as páginas, a minha letra tá muito... Apreensiva. Querendo botar tudo pra fora rápido, não controlando. Eu percebi que eu sou Luna com Phoebe Buffet, né? Um misto de Luna do Harry Potter com Phoebe Buffet. Quando você fala Luna de Harry Potter, pra mim é a mesma coisa que você falar parede, porque eu não li Harry Potter, então eu não sei quem é a Luna. Mas você não viu o filme? Não. Eu vou te mandar a fotinho dela pra mim. É a Phoebe do filme, ela vê espíritos. Eu percebi que o meu pensamento não é que não é engatilhado, não. Faz todo sentido pra você. Não, Os outros é que não entendem. eu sou boa. Eu acho que eu sou uma boa editora, revisora. Eu acho que você é muito boa em escrever. Eu acho que você consegue conectar no papel coisas que às vezes as pessoas querem escrever e elas não conseguem traduzir para palavras, sabe? Quando eu leio as suas newsletters, eu sinto isso. Falando, eu sinto que eu não sou tão boa quanto escrevendo, e eu muito grata, também já falei aqui isso, muito grata por tudo, muito apreciando florzinha, olha, o gato veio e deitou aqui na minha cara, que delícia, sabe, essas coisas. Depois eu começo a ficar um pouco mais raivosa, tem as figuras típicas que eu reclamo, eu sinto como eu vou organizando ideias, os projetos que eu comecei esse ano estão todos ali. Eu sinto que eu fiz muito mais coisa desde que a gente começou o caminho do artista. Não sei, diz você e aí eu vou... Eu sinto que para mim, assim, eu não tive nenhuma grande surpresa, porque eu acho que de uma maneira geral, eu acho que eu sinto que reler não me trouxe nenhuma grande surpresa, de falar, nossa, eu escrevi sobre isso, tá? Eu sinto que eu tô muito antenada com aquilo que estava se passando nas páginas, né? Eu sinto que o começo era uma vontade de escrever mais, assim, de dividir mais, de ser mais aberta, até uma forçação de barra para ser mais aberta. Quando eu acho que eu larguei a forçação de barra, ela faz mais sentido para mim. Eu não sei se faz mais sentido para os outros, eu sinto que faz mais sentido para mim. Eu não tenho muitas partes raivosas. No meu caso, que é uma coisa que eu preciso saber colocar a raiva para fora. Eu transformo a raiva em tristeza. Então, em tudo que eu escrevo, de uma maneira geral, Nossa, quase que tudo, não tudo. interessante.
me vem muito uma coisa triste. Então, quando eu pego para ler as coisas que eu escrevia quando eu era adolescente, me vem um peso, uma tristeza muito grande. E eu acho que a forma de colocar essa tristeza para fora, para ela não tomar conta de todo o meu ser, é escrever, é colocar para fora. Conforme eu escrevo quão perdida eu tô, ou quão sem propósito, isso e aquilo, eu vou achando o meu propósito. Então, isso Bom. também foi interessante das páginas. Então, não é que ela não me trouxe nada, tipo, de novo, mas eu acho que ali eu consegui entender certas coisas assim, que já faziam sentido para mim e daí ficaram claras, sabe? Eu não tive Sim. nenhuma grande surpresa, porque eu acho que, de uma maneira geral, quando eu estava fazendo as páginas, eu estava muito antenada naquilo que eu estava escrevendo, eu estava muito conectada com aquilo. O Freud, ele fala do mal-estar da civilização, né? Que a gente tenta meio que silenciar, enfim, com droga, arte, sexo, religião. E no final de tudo, eu tô destruindo, simplificando no nível máximo. Mas aí ele fala que esse mal-estar vai estar sempre com a gente. A gente se distrai, mas a gente tem que aprender a manejar. Então, esse lugar que a gente quer chegar, essa felicidade, quando tudo não vai funcionar. A vida é manejar o mal-estar, é ficar meio desagradado e tal. Eu acho isso, e eu acho que isso foi uma coisa que a psicanálise me deu. Tipo, a vida é manejar o mal-estar. Não? Tô te deixando Sim. mais triste. Não, faz todo sentido isso que você falou. Faz todo sentido, porque é isso mesmo. É o respiro, é o sair da água pra, tipo, quando você tá se afogando, é atingir a superfície. Mas eu não quero desconsiderar, assim, que eu sei que quando você tá com depressão é mais do que o mal-estar. Eu Não, não sim, quero mas tem desconsiderar. épocas que o mal-estar é mais pesado, outras não. É isso, né? Não adianta. Se eu tivesse como eu tava em abril e maio, eu não poderia estar falando isso aqui. Eu estava num outro caminho, né? Agora eu tô num outro caminho, agora eu tô melhor, porque agora eu acho que quando a gente sabe das coisas, quando a gente dá o nome certo, quando a gente reconhece as coisas, não sei se fica mais fácil de lidar, mas pelo menos o caminho parece que fica mais claro. Acho que é isso. E qual é o plano tarefas? Tem a número 2. Dê um nome para o seu objetivo. Eu sou 3 pontinhos. O que você botou? O que você botou? Vai primeiro. Eu botei artista. Eu também. Purple Goddess. Foi o que eu botei primeiro. Boa. Porque é isso, eu escrevi até num dos cursos numa das devolutivas que eu tinha que fazer para um curso de escrita, tinha para você fazer sua apresentação, mas não dizendo, meu nome é fulana de tal, tenho tanta. E daí uma das coisas que eu falei que era isso, que eu queria me sentir livre para poder ser quem eu sou. Ser a Raquel, ser artista, ser fotógrafa, ser simplesmente aquilo que eu sou todos os dias, né? Tem uma coisa que sempre me incomoda muito, vou terminar, né, falando isso, que é essa coisa de ser artista. Eu sinto que muito do que eu sou é a falta que eu tive. Eu sou muito mais, eu acho que a junção da falta do que eu efetivamente tive. E isso durante muito tempo me incomodou. E quando eu falo da falta, eu não estou dizendo da falta necessariamente material, isso, aquilo, eu estou dizendo coisas que hoje eu sinto que para mim fazem uma diferença enorme e eu não tive isso em nenhum momento da minha vida. Mas isso é muito importante para mim. Então parece que eu carrego a falta porque essas coisas são muito importantes mesmo eu não tenho tido. E uma outra coisa que eu sinto, e não é porque eu tô envelhecendo, e não é porque eu tô passando de fases de vida, mas eu sempre senti isso desde adolescente, é que uma vida é muito pouco para viver. O que eu quero ser, o número de Raquel que eu quero ser não cabe numa vida. Então, a cada escolha tem várias renúncias. E é equilibrando esse peso que eu tento viver no dia a dia. Porque quando eu escolho ser artista, ser fotógrafa, eu tô abrindo mão de uma série de outras coisas que eu poderia ser, que eu gostaria de ser. E não que você tenha que abrir mão, mas eu acho que a realidade da vida adulta é essa. Do tipo, ao invés de me prender naquilo que eu escolhi, eu me prendo naquilo que eu abri mão, sabe? E como vocês puderam ver, essa foi uma semana de distração. Talvez isso seja um podcast em 2 partes. Mas talvez não. Vamos ver, né? É quase um Huberman Lab. Foi muito bom encontrar vocês. Se vocês ficaram até aqui,
Parabéns, muito obrigado. Já estamos, a caminho agora da semana 10, só falta 10, 11 e 12. Vocês acreditam que só faltam 3 semanas? Em 2025, quando Rafaela upload esse episódio, eles vão dizer assim, eu acredito. Fica tranquila. Então, obrigado para quem estava aqui até agora. Assine a newsletter. Exatamente. Apoie um criativo. Apoie um criativo. Com um cafezinho, gente. Vamos lá. Força. É Natal. Jingle Bell. Mas é isso aí. A semana seguinte é a semana de recuperando o senso de autoproteção. Autoproteção. Autocuidado. Autocuidado, autoproteção. Vamos ver depois o que ela quer dizer com isso. Então te vejo nessa semana que vem. Isso. Semana que vem. Vocês veem a gente em algum determinado momento. Isso. Beijo. Beijo. 2 horas no meu Deus. Nossa, o meu mouse até desligou aqui. Falou assim, minha filha, desisti de você. Essa foi boa, tipo. Pocahontas, Purple Goddess, got me wearing crystals. L'art d'être compliqué. L'art d'être compliqué. Comment être Raquel? Entendeu? Isso. A arte de complicar. Como ser Raquel? Mas essa é piada reciclada. Isso é o Vitor Vilon. Vitor Vilon? Vitor Vilon fala, de vez em quando ele fala isso pra mim e já falou pra outras pessoas também. We let it burn in the night, it's my call, y'all.